Este é um podcast Rebentar Central de Histórias. É som, mas pode ser colorido. Olá, eu sou a Lilian Sais e você está ouvindo o episódio 29 do podcast Como Poema. No episódio passado, a gente recebeu a poeta e ensaísta Daniele Magalhães na série Sobre Poemas, em que rola bate-papo sobre diferentes aspectos da escrita de mulheres. Nós falamos sobre a trajetória de pesquisa da Daniele e sobre as poetas brasileiras contemporâneas que juntas estão reescrevendo a história. O episódio de hoje faz parte da série O Primeiro e o Último, em que convidamos poetas para lerem o seu poema mais antigo e o mais recente. E a nossa convidada é a poeta Ana Luísa Righetto. A gravação foi num dia de muita ventania e contou com algumas quedas de luz, ou seja, foi com emoção. Mas no final deu tudo certo e o que rolou de mais importante nesse bate-papo está aqui, nesse episódio. Escuta só. A impressão que eu tenho hoje é de guardar uma espécie do mesmo silêncio, assim, que eu observava em mim quando eu era criança, assim, que é essa coisa de ficar olhando muito as coisas e tentando entender. E aí eu lembro de uma vez quando eu estava, sei lá, na 6ª série, eu estava assim, sentada na aula e viajando, assim, não sabia o que estava acontecendo na aula, estava pensando, olhando tudo, e de repente o professor foi me usar, assim, de exemplo de concentração absoluta. Ele falou assim, que nem a Ana Luísa, ela está sempre muito atenta, prestando muita atenção nas coisas. Aí eu só voltei assim para aula e pensei, tá, ele está me dando como exemplo de atenção, e eu estava assim, sem saber o que estava acontecendo. Então, acho que eu era uma criança meio assim, meio silenciosa, mas que gostava muito de entrar nas brincadeiras, assim, que tinha dificuldade de entrar, mas que quando entrava, só queria aquilo. Eu não lembro muito de um momento, assim, marcante. Eu lembro que minha mãe me contava muita história, assim, antes de dormir, era sempre um evento, assim. Ela contava história e dormia, e a gente cutucava ela para ela acordar de novo e voltar a contar as histórias. E lembro disso, assim, desse contato meio ritual com a literatura, que era ouvir história antes de dormir, para poder dormir. E tinha um tio meu que era poeta, que é poeta, mas que tem tempo que não publica, assim. E ele publicava, a gente tinha um lançamento dele, e para mim aquilo era o máximo, assim. Eu falava assim, nossa, ele publica livros, e ele publicava umas coisas que eu não entendia bem. Mas tinha essa coisa, o tio Jason é poeta. E aí a gente ganhava os livros dele de presente autografado, e eu ficava assim, lendo e relendo, tentando entender aqueles livros, e não conseguia muito, mas tinha ele como referência forte. Esse primeiro poema que eu trouxe, ele tem uma relação com esse meu tio que escreve, né, que escrevia. Teve um concurso na escola para fazer poesia, assim, que os poemas mais votados da turma iam entrar no livrinho, que depois ia ser impresso. E aí eu lembro, assim, de que quando a professora falou para a gente escrever um poema, eu fui olhar o livro do meu tio para saber como que eu fazia um poema. E aí eu estava até olhando esse livrinho que eu tenho ele impresso em casa, e os poemas das outras crianças eram poemas assim, rimando, sei lá, feijão com pão, sei lá, fazendo umas rimas assim. E o meu poema é um poema que está totalmente deslocado do poema das outras crianças, porque ele está tentando fazer alguma coisa que não era próprio de mim, assim. Então eu lembro, tem muito isso, assim, essa sensação de eu tentar imitar o que meu tio escrevia para fazer o meu próprio poema, assim, que é meio engraçado, né, essa coisa das crianças e da imitação para poder aprender a fazer uma coisa. Então eu tenho muito isso na memória, assim. Eu ir tentando imitar o meu tio, apesar de eu não entender bem o que ele estava fazendo, mas alguma coisa ficou, assim, nesse poema em específico. E eu estava até pensando, né, o que ficou no poema. E o poema não é um poema rimado,
como eu faria, assim, se eu não tivesse... Eu criança faria, né? Se eu tivesse só feito um poema, assim, de cabeça. E tem umas repetições, assim, tem uma coisa de um refrão no poema, assim, tem um ó natureza que fica se repetindo, assim. Então tem esses aprendizados que vieram sem ninguém me explicar, mas porque eu estava só tentando imitar uma coisa, né, que eu via meu tio fazendo. Ó natureza. Ó natureza, como tu és bela. Céu azul, nuvens que vêm, nuvens que vão. Ó natureza, como tu és bela. Cachoeira bonita, cachoeira que água desce. Ó natureza, como tu és bela. Plantas bonitas, plantas verdinhas. Ó natureza. Eu acho que eu fazia uma ideia de que poesia era uma coisa importante, uma coisa que falava de natureza por algum motivo, que até no livrinho que estão os outros poemas, tem muito poema de natureza. E assim, tem vários poemas que são só assim, a natureza. E as crianças escrevendo várias coisas, tipo assim, a borboleta é azul, não sei o quê. E tem esse meu aí, ó, natureza. E aí eu fico imaginando, assim, que tem alguma coisa a ver com uma observação, assim, da paisagem e da vida um pouco fora da vida, digamos assim, né? Porque não, é um poema sem corpo, digamos, esse que eu escrevi quando eu era criança. E eu até fico pensando na educação que eu tive, assim, essa coisa meio de se colocar de fora e observar outra coisa, uma outra coisa que não sou eu, assim. E até fico pensando como que a minha educação aconteceu mesmo, né, nas escolas, como a educação acontecia, não sei exatamente como é ainda, mas tem essa coisa de se retirar muito, né, as escolas não botam muito o nosso corpo em jogo. E aí eu acho que eu tinha essa sensação de que poesia era uma coisa séria, que eu precisava dar uma certa importância, um certo cuidado, a ponto de eu ir pesquisar o que meu tio fazia para eu fazer igual, e via que meu tio escrevia de uma maneira que eu não entendia. E aí eu pensava assim, alguma coisa eu tenho que escrever de diferente, eu não posso só fazer um poema como eu falo, eu tenho que retirar esse poema um pouco, né, para dizer que é poesia. Eu acho que precisava para mim ser uma coisa mais retirada, assim, da minha linguagem habitual, do meu dia a dia. E eu até tenho uma memória de eu escrevendo um poema antes disso, assim, uns 2 anos mais nova, assim, ainda com uns 7 anos, deu na escola e rimando, assim, descobrindo que se eu escrevesse leão e feijão numa frase, num verso embaixo, as coisas ficavam musicais, assim. Mas tem essa coisa, assim, da poesia como um lugar mais altivo. Quando eu era criança, parecia que eu encarava assim. Quando eu escrevi esse primeiro poema, que foi publicado nessa antologia, né, digamos assim, que era uma xerox encadernada. Eu tinha 9 anos, mais ou menos 8 ou 9 anos, eu estava na 3ª série do ensino fundamental, né, na época, devia ser o quê? 1999, por aí. Eu lembro do poema sendo votado em sala de aula, assim. E tem isso que eu estava pensando, né, que essa talvez tenha sido minha primeira oficina de poesia, né, que a professora me falou, escreva um poema para o concurso. Aí eu fui para casa, fiquei consultando o livro do meu tio para escrever, né. E aí lembro de apresentar o poema na escola e da professora botar todos os poemas no mural, das crianças indo e votando. E aí quando eu vi que eu podia ganhar, que as pessoas estavam votando em mim, eu pensei, nossa, agora eu quero ganhar esse concurso aqui. E aí eu lembro que eu fiquei empatada com... Eu fui a mais votada junto com o menino que era o mais bonitinho da sala. E aí eu ficava com medo, assim, de, sei lá, de ir alguém e votar nele e eu, por acaso, sair do páreo, assim, mas acabou que no final não, foram os 2 poemas selecionados para a antologia da escola. Eu lembro de ter uma época que eu falava muito de que eu queria ser dentista, e minhas avós adoravam, porque falavam que a neta ia cuidar do dente. Eu lembro de uma época querer muito ser atleta, assim, que era meu maior sonho, digamos, era ser atleta. Lembro de uma época querer muito ser atriz, mas escritora era como se fosse uma coisa
como se não fosse para mim, assim, ser escritora. E aí eu só escrevia tentando imitar letra de música quando eu era adolescente, escrevia assim quando eu me apaixonava muito platonicamente, ficava escrevendo. Por muito tempo escrevia só porque me apaixonava muito platonicamente, então só ficava escrevendo assim, apaixonada, impossível, tudo era impossível, eu ficava escrevendo. Mas eu não me lembro assim de que esse era meu objetivo assim na infância ou na adolescência. Me lembro assim de sempre estar acompanhada por isso, mas não pensar muito na escrita como uma profissão para mim, assim, como algo possível. Eu acho que eu não sabia que dava para ser escritor como profissão. Acho que eu pensava que isso era uma coisa de alguém que preenchia, que fazia disso um trabalho para preencher, sei lá, minha estante. Ou alguém contava as histórias que eu via antes de dormir, não sabia que isso era uma coisa feita. Acho que era uma coisa de outro mundo, como o poema lá que eu escrevi, Só Vendo uma Natureza Imaginada. Eu achava assim, quem escreve tem um dom que não é o dom do qual me aproximo, assim. O que eu escrevo no meu diário é só isso, não é profissionalizante, digamos assim. Não sabia que dava para estudar isso. Eu até quando eu fiz vestibular pela primeira vez, eu até prestei para letras, mas também não para com pensamento em ser escritora nem nada assim. Só porque eu gostava de literatura na escola, mas não pensava nisso como uma profissão, ser escritora. Pensava mais assim, bom, vou ser professora de literatura, então. Eu acho que eu comecei a me reconhecer poeta um pouco quando, na graduação, eu levava um original, assim, um apanhado de poemas que eu tinha escrito e que eu gostava na época e ficava carregando aquilo, pensando assim, um dia eu vou publicar. Mas eu não sabia onde, como, com quem eu falava, não fazia a menor ideia de como fazer aquilo. Mas era uma coisa que eu ficava carregando comigo. E aí, para concluir a graduação, eu estava demorando assim, a escolher um projeto, nada parecia bom. Eu pensei assim, quer saber, eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito e que acho que só fazendo uma coisa que eu consiga, de fato, fazer uma coisa, eu não queria só escrever um projeto teórico, escolher um tema, e fazendo comunicação a gente tem como fazer algum projeto prático. Eu pensei, vou fazer um vídeo-poema. E aí fui fazer um vídeo-poema, nunca tinha feito vídeo-poema, assim. Então, acho que quando eu decidi que eu faria aquilo, eu comecei a fazer umas pesquisas, assim, fui, assim, na intuição total, assim, o que eu preciso ler para fazer um vídeo-poema, o que eu preciso ver para fazer um vídeo-poema. E aí eu comecei a assistir alguns documentaristas que eu gostava muito, a ler muita entrevista de como eles faziam as coisas para eu poder imitar, né, pegar uma dica, assim. E era uma época que eu tinha passado por um período vendo muito as coisas da Matilde Campilho, os vídeos poema dela, enfim. E aí pensei assim, acho que eu vou tentar fazer alguma coisa aqui entre esses vídeos poemas e entre esses documentaristas, e aí eu comecei a fazer isso, assim. E para fazer esse vídeo poema eu escrevia um roteirinho e pensava a imagem e botava de um lado as imagens que eu usava e do outro lado o texto, e comecei a vasculhar meus arquivos, assim, coisas que eu escrevia desde 2015, 2014, comecei a ler tudo para ver o que eu conseguia usar no vídeo poema. E aí eu acho que quando eu fui editar esse vídeo poema, que eu comecei a ter uma sensação de que eu estava fazendo alguma coisa, de que eu de fato estava montando um poema que era audiovisual, assim, eu acho que eu comecei a ter uma certa segurança, assim, de pensar, acho que eu me sinto fazendo um poema, assim, acho que eu me sinto poeta fazendo isso aqui, por exemplo. E eu acho que esse foi o meu primeiro clique, assim, digamos.
mais a sério, assim, né, como poeta. E aí eu acho que... Aí eu saí da graduação de jornalismo e fui fazer uma especialização em literatura. E antes disso, um pouco, eu entrei nas oficinas de poesia do Coarte. Fui fazer uma oficina com o Zaca, né, e uma outra com o Marcelo Reis de Mello. E aí sim, que quando eu entrei nessas oficinas, eu comecei a pensar assim, talvez exista, então, ser poeta. Talvez exista, então, escrever e ler as coisas que as pessoas fazem e ter muito interesse por uma coisa, porque eu não sentia muito interesse na faculdade pelas coisas que eu via os outros fazendo, assim. E aí, quando eu entrei na oficina, eu pensei assim, eu acho que isso aqui me interessa muito. E parece que essas pessoas conseguem viver fazendo isso, assim. Então, acho que esse foi meu grande clique, assim, digamos. Meu segundo clique foi onde eu me vi entrando, assim, num espaço mais desejado, digamos. Ana Luísa vai num date 7 da manhã. Cachorro musculoso, castanho, comigo. Tiro a camisa. Antes de você perguntar, não é topless. Paro na banca, jornal, chiclete, peço um varejo. Isqueiro não, minto que tenho. Vou andando, o cigarrinho no canto, na coleira o cachorro, um touro. Pequeno para um touro. Andamos devagar, rebolativos, refazendo a savana com o corpo. Sol imenso, adiante você. A sunga vermelha, certo volume nos cabelos crespos. Juro, nada disso um combo previsto. O mar, rosinha, esses prédios, a areia transpirando, início do dia. E é daqui pro trabalho, a gente na areia calado. Penso, pode dar errado, estamos só nós aqui. E o seu cachorro, as pessoas estão... Você ia dizer que estavam trabalhando. É de fato um beijo muito simples. Eu seguro você como se você fosse uma onda vindo, sal, fundo, pele, vindo. Esse segundo poema, eu acho que é do ano passado, assim. Ele vem sendo reescrito há pelo menos um ano, desde um pouco antes da pandemia, assim. E ano passado eu peguei nele para inserir ele numa publicação que eu fui imprimir para dar para o meu namorado de presente. E aí, pegando nesse poema, eu pensei assim, acho que eu gosto desse poema bastante, assim. Enviei ele para uma revista, para Garupa. E aí, aparentemente, eles gostaram também, porque o poema vai ser publicado lá. Então, esse talvez seja o último poema, assim, que vai ser publicado atualmente, assim, que tá para sair. Eu estava muito andando, assim, eu estava muito na rua nessa época. E gostava muito de me sentir em movimento. E aí tinha uma coisa, assim, tem uma coisa nesse poema que é uma espécie de ficção de tirar onda, assim, de estar na rua e estar se achando. E aí acho que tem isso nesse poema, tem uma vontade de estar se sentindo bem na rua, tem essa coisa meio erótica, assim, de estar indo ao encontro de alguém que surge, assim, no meio do poema. E tem uma coisa, assim, da paisagem ficar impregnando um pouco a cena do poema. E eu acho que é difícil dizer, assim, eu fiquei pensando nesse poema, pensando qual é a história de surgimento desse poema, porque ele é autobiográfico, assim, e até o título que eu botei nesse poema foi para fazer uma série com outros 2 poemas, que um é A Dília Lopes Entra
o segundo poema seria Virginia Woolf Fala. E aí, como esse era um poema que não tinha ninguém, e era eu mesma que estava no poema, eu botei meu nome no poema, botei Ana Luísa Vai, num date às 7 da manhã, no caso. E aí tem essa mistura, assim, de coisas que estavam acontecendo e coisas que eu imaginei, assim. Então, na minha cabeça, esse poema todo existe, no final das contas, porque a impressão que eu tenho é que o evento que me levou a escrever o poema foi desse jeito. Então, afinal de contas, ele é assim também, para mim, um pouco. Tem esse tom, assim, tem essa praia toda do início do dia, assim, acontecendo para mim no poema. E aí eu acho que a história é mais ou menos essa, assim, de como ele surgiu. Tem essa coisa do poema ter vindo muito, assim, no insight, e de eu ter a sensação forte de que ele não estava ideal, assim, e de eu ter uma vontade, assim, de que ele ficasse mais, não é swingado a palavra, mas é como se eu quisesse que ele ficasse todo no mesmo movimento, assim, de como se eu conseguisse encaixar ele. Eu leio ele de um jeito na minha cabeça que não é o jeito que eu consigo ler ele quando eu falo, até mesmo porque eu não tentei muito ler esse poema, mas é como se ele fizesse uma espécie de sobreposição de imagem também, que é um pouco quando os sons tentam se juntar e vem uma mistura de som com imagem, assim, que eu não sei muito bem explicar, mas que é um ritmo que eu tentei dar no poema, que é essa coisa de estar sempre em movimento, assim. Tem uma parte que nos movimentávamos como se, alguma coisa assim, não vou citar porque eu não vou lembrar de cabeça, mas é levar a savana com o corpo, assim, é como se eu estivesse querendo dar esse movimento de calor no poema. E aí tem essa espécie de, tem uma tentativa, assim, de botar o poema mobilizado todo numa espécie de movimento contínuo até o fim. Acho que a poesia, escrever, no modo geral, o sentido disso fica o tempo todo fazendo questão de ficar sendo reformulado, eu acho, assim. Toda hora, eu acho que é uma coisa que eu fico me perguntando por que eu escrevo e tal. Não sei se com todo mundo é assim, mas comigo acontece bastante. E muda um pouco, né, os motivos e aí pensando um pouco assim no que é agora, no que foi, sei lá, eu acho que tem uma coisa na poesia que eu vejo que é uma espécie de espaço para não, como se fosse um espaço para as coisas não fazerem muito sentido, exatamente, para as coisas só acontecerem. E aí eu não sei bem, é muito difícil essa pergunta, mas acho que tem o sentido também, um pouco do sentido de ser um trabalho, assim, de eu encarar isso como uma coisa que eu preciso fazer por algum motivo, que eu preciso me aperfeiçoar, preciso ficar treinando formas de fazer isso. E gosto, assim, como se fosse um jogo mesmo, como se a poesia tivesse um pouco nesse espaço de e agora, o que a gente faz com isso, assim? E aí fica essa coisa que a gente precisa sempre resolver de um jeito diferente. E aí eu acho que é isso, assim. Eu acho que é um jeito de sustentar a vida também, assim. Como, sei lá, como quem faz
faz pão para manter uma certa rotina na vida e para ganhar o sustento. Não sei se eu faço poesia exatamente para ganhar meu sustento, né? Mas é como se fosse uma das coisas que dá uma espécie de sustentação nas coisas que eu faço. Mas acho que está muito associado também a motivo para encontrar as pessoas, assim. Como, sei lá, como uma refeição é um motivo para reunir gente, acho que a poesia também é um pouco isso, de alguma maneira. Acho que é bem diferente do que eu imaginava ser poeta. Não que eu saiba exatamente o que eu imaginava e que eu saiba exatamente hoje o que eu imagino de ser poeta, assim, mas acho que agora tem um tipo de substância, assim, como se fosse um fazer mesmo. E antes parecia que era uma coisa mais ligada a uma coisa mais para mostrar. E agora parece que é uma coisa que está mais introjetada em mim, assim, no meu gestual, digamos. Então, acho que se eu imaginava uma coisa de poesia, talvez fosse isso, que era uma espécie de uma brincadeira assim com as aparências, com a forma das coisas. E como eu chegava nessa forma é muito diferente, pelo menos, de como eu chego nessa forma hoje em dia. E eu acho que hoje em dia aconteceu essa espécie de passagem assim, para o corpo, digamos, que é... Eu não sei explicar bem, mas é isso, assim, como se a maneira como eu escrevo hoje tivesse ganhado uma substânciazinha que eu desconhecia e que eu ficava tentando ter. E eu não sei se a gente pode chamar isso de desejo, enfim, ou de se aproximar do desejo. Mas é um pouco como eu sinto, assim, como se o que antes era ligado muito à aparência, hoje é um pouco mais ligado ao fazer. Eu sou Ana Luísa Rigueto, eu sou poeta, nasci em Mimoso do Sul, no Espírito Santo. Tenho um livro de poemas publicado chamado Entrega em Domicílio, que foi feito quase todo no período de oficinas. Tenho um videopoema também, publicado no YouTube, chamado Não Me Fale do Fim. Se eu pudesse dizer alguma coisa, talvez eu dissesse... Não sei, acho que talvez eu dissesse que as coisas são possíveis, sim. Diria para Ana Luísa, de 9 anos, que não é só lá fora, assim, que a vida acontece onde a gente também está. Então, acho que seria isso, assim, para que houvesse uma espécie de... Porque quando a gente é criança, parece que a gente fica sendo ensinado a se afastar das coisas, né? E aí depois a gente entra na análise para começar a se aproximar das coisas de novo. E aí eu acho que eu falaria só isso, assim. As coisas acontecem onde a gente está também, na hora que a gente está, e podem ficar acontecendo. Não precisa ficar esperando o tempo todo por uma coisa que vai vir de não sei aonde. Esse foi um episódio da série O Primeiro e o Último. No Instagram, você pode conferir vídeos especiais com trechos de poemas lidos nessa série. É só acessar o perfil @leiturasorg na primeira e na última segunda-feira de cada mês. Aproveita e segue a gente lá no Instagram também, no @comopoema. E se você gostou do que ouviu, não esquece de seguir o podcast nas plataformas e de recomendar esse podcast para todo mundo que você conhece que se interessa por poesia. O Como Poema é produzido por mim, Lilian Sais, e editado por Ricardo Terto. Um abraço e a gente se ouve na próxima segunda.